Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, agora para fazer a segunda parte da nossa videoaula que vocês acabaram de assistir. Videoaula da disciplina de pneumática e hidráulica do curso técnico e mecânico do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. São todos muito bem-vindos, como de costume, né? Espero que vocês tenham gostado da primeira aula e continuemos agora aprendendo um pouquinho mais a respeito de válvulas pneumáticas. Nós vamos estar vendo aqui, nós vimos na primeira aula as válvulas direcionais, né, vários tipos, várias características, como descrever elas, e agora a gente vai ver outras válvulas, beleza? Vem com a gente aí, espero que vocês gostem dessa aula também. Bom, vamos lá então para a nossa aula. Então, eu já falei, né, na primeira aula para vocês o que são as válvulas pneumáticas, né? Por que elas recebem esse nome, né? Basicamente por influenciarem, né, por, por ser os elementos que influenciam, né, o processo de trabalho. Então, são as válvulas que são caracterizadas lá na frente, a gente vai ver, né, como válvulas de sinal ou válvulas de comando, dependendo da sua função dentro do circuito, tá? E essas válvulas elas são subdivididas, né, de acordo com 5 grupinhos aí, né, e um sexto aqui que seria uma combinação dessas válvulas. Nós vimos na aula passada, a parte A dessa aula aqui, as válvulas direcionais, que são as principais válvulas que a gente utiliza, e hoje nós vamos ver algumas válvulas adicionais. São as válvulas de bloqueio, de fluxo, de pressão, de fechamento, e essas válvulas combinadas aqui, que basicamente são formadas de 2 ou 3 mais válvulas num único componente, né? Num terceiro componente que é gerado a partir dos outros dois ou mais. Bom, vamos lá então, começando pelas válvulas de bloqueio, né? Veja bem, como o próprio nome diz aí, são válvulas que interferem no fluxo de tal forma a bloquear o fluxo de ar comprimido, né? Esse bloqueio pode ocorrer de diversas maneiras. Por esse motivo, dentro das válvulas de bloqueio, a gente tem algumas válvulas. Né? Dentro do grande, vamos dizer assim, da caracterização como válvula de bloqueio, né? dessa categoria, nós temos algumas válvulas que se enquadram nela. A primeira delas aí é a válvula de retenção. Né? São válvulas de bloqueio que liberam o fluxo preferencialmente em um sentido, bloqueando no sentido inverso, né? Então, como é que funciona? Olha lá, essa é a simbologia dela. Essa simbologia é interessante de a gente observar. Então, a ideia de uma simbologia como essa daí, a gente vai ver ela em várias válvulas pneumáticas, é que se eu tiver um fluxo de ar vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, o que acontece? Nós temos o ar chega aqui, ele tenta empurrar essa bolinha aqui, ó, para que ele passe por aqui, ó, para cá ou por aqui, né, e siga adiante. Porém, neste caso aqui ele vence a força da molinha e vai adiante. Se a gente tiver um fluxo no sentido contrário, da direita para a esquerda aqui, ó, o que acontece? Ele vem aqui e essa mola está forçando essa bolinha contra esse chapéuzinho, vamos assim dizer. Então o ar tenta passar por aqui e tenta passar por aqui, ó, mas a porta, entre aspas, aí está fechada e ele fica preso, fica retido, tá certo? Então, o próprio ar comprimido aqui da esquerda para a direita tem força para empurrar a molinha contra a mola e escapar, né, e acabar passando, mas quando vem da direita para a esquerda, o mecanismo como um todo aí a molinha mantém essa bolinha aqui trancando a passagem de ar, né, nesse chapéuzinho, vamos assim dizer. Então, como é que é a construção de uma válvula dessa internamente, né? Não, é mais no sentido de mostrar para a gente como é que seria, né? Não que seja exatamente assim, vai depender muito de cada fabricante. Mas olha lá, eu tenho um fluxo da direita para a esquerda. Veja, a gente tem uma sede aqui da válvula fechando a tubulação. O ar comprimido vem aqui, se expande, enche toda essa câmara, mas ele tenta fazer força aqui e fica bloqueado. Quando a gente vem com o ar da esquerda para a direita,
ele vem aqui, ó, e ele é capaz de empurrar esse pequeno êmbolo aqui, ó, além da sede aqui, certo? E aí ele passa por aqui, ó, e segue adiante para a nossa tubulação. Então isso aqui mostra bem claramente, né? E notem que essa simbologia aqui, bem simplória do jeito que representa exatamente como funciona internamente esse tipo de válvula, tá certo? Por isso eu digo sempre que é tão importante compreender o que as simbologias nos representam, que elas nos deixam bem claro do que se trata a válvula. Aí a gente tem também nesse grupinho aí as válvulas de escape rápido, né? Basicamente as válvulas de escape rápido têm como função, né, tornar a velocidade de uma movimentação de um pistão, por exemplo, maior do que a que normalmente seria desenvolvida, né? Então, qual o princípio de funcionamento dessa válvula? Essa válvula basicamente tem por ideia cortar o caminho da saída do ar. Então, em vez do ar passar por toda uma tubulação longa e enfrentar uma pequena oposição nisso por conta do atrito e tal, né, o diâmetro pequeno das tubulações, e ele sair mais vagarosamente, a gente corta o caminho, coloca uma válvula como essa aí, e ele sai bem rapidinho, num espaço curtinho, para a pressão atmosférica, né? Então isso causa aí uma queda brusca aí na pressão no interior da câmara do nosso pistão, e ele consegue acelerar, ele consegue sair mais rapidamente, né? Uma vez que esse ar sai para a atmosfera, tá certo? Então veja como é que é, ó. A gente tem aqui um desenho, né? Vamos entender essa nossa simbologia aqui. Veja, eu tenho conexões aqui, as linhas representam as conexões, né? Eu tenho um T, né? Então eu tenho dois caminhos. Eu tenho, por exemplo, a entrada de pressão, né? Via 1, entrada de pressão, ele chega aqui, ele pode, em teoria, né? Se não houvesse essa bolinha, ir reto, né? Ou subir, né? Porém, quando ele chega aqui, ó, ele encontra essa bolinha e empurra ela para a direita aqui, ó. A própria pressão do ar. Ao empurrar para a direita, o que vai acontecer? A bolinha vai ficar presa, vai fechar essa via que sairia aqui para o escape, né? Para a via 3. Então o ar comprimido só resta para ele que caminho? Ir para cima, tá certo? Só resta para ele ir para cima. Quando a gente está com esse ar voltando de cima para baixo, tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? A gente viu tipos de acionamento lá atrás, uns mecanismos internos, né? Eu falei que seria mostrado para vocês em umas válvulas. Aqui, imagine que quando o ar passe para cima aqui, ó, uma parte dele é deslocado para cá, já para fazer o retorno dessa bolinha aqui, ó, que estaria na direita pela primeira ação aqui, para a esquerda, né? Então, assim que não tiver mais pressão aqui, ó, o próprio ar aqui vai fazer o retorno dessa bolinha. E uma vez que o ar estivesse descendo aqui, ó, ele chegaria nesse T e teria a opção de vir para a esquerda, mas vai estar bloqueado, né? Então só resta para ele vir para a direita e escapar aqui, ó, diretamente para a atmosfera, ao invés de fazer todo um percurso aqui por uma tubulação. Então, notem como seria a construção dessa válvula internamente. Então eu tenho lá, ó, como é que essa bolinha acaba sendo representada? Essa parte preta aqui dentro, ó. Tem a entrada de pressão aqui, ó. Ele é empurrado, esse êmbolozinho é empurrado contra a via R, que é a via 3, né? Fazendo relação lá das duas normas, né? E fecharia, não tem como essa pressão sair para a atmosfera aqui no escape. Então ele vem aqui, ó, e passa por um pequeno orifício aqui e segue adiante para cima, para a via 2 ou a via A, né? Quando está voltando, olha lá, ele vem aqui, ó, e empurra esse êmbolo, ele acaba fazendo força aqui nessa parte desse êmbolo preto aqui, ó, e ele fecha agora a via P, a via de entrada de pressão, que seria no retorno aqui, ó, a gente estaria passando por toda uma tubulação para baixo. E resta então ao ar comprimido, já que não dá para sair por P, sair pelo R aqui e ir embora para a atmosfera. Então é dessa forma que a gente encurta esse caminho e promove um escape do ar mais rapidamente, né? Como consequência, a gente pode fazer uma aceleração do nosso pistão ao utilizar esse tipo de válvula. Essa daqui é uma foto dessa válvula que a gente tem lá nas nossas bancadas, né? Então note que dá para correlacionar bem, né? Aqui, ó, conexão 1, conexão 2,
e a conexão 3, que é o escape, já com abafador, né, para amenizar os problemas de ruído, né. Uma outra válvula muito utilizada é chamada válvula alternadora, ou ainda as válvulas OU, né? Simplesmente válvula OU. Então, qual que é a ideia disso aqui? Nessas válvulas, ela promove que a gente tenha, a gente consiga fazer acionamento por um caminho ou outro. Essa é a ideia. Eu sempre uso esse OU, né, para ficar bem frisado na nossa mente. Então, eu consigo ter uma saída de sinal na segunda no ponto 2 ali, a partir de um sinal que chegue, de um sinal de ar comprimido que chegue de qualquer um dos lados. Então veja bem, aqui na nossa simbologia, se chegar ar pelo lado da esquerda aqui, ó, ele vem aqui, empurra essa bolinha, ela vem para o outro lado, então o ar, ela tranca o lado de cá, né, e então o ar não viria passar daqui direto para fora, ele é obrigado a ir para cima. Ou ainda, se vier ar da direita para a esquerda, ele faz a mesma coisa, joga a bolinha para o outro lado, tranca essa via aqui e obriga a passagem para cima. Isso parece não ser nada demais, né? A gente vê basicamente a mesma coisa aqui dentro, ó, joga essa bolinha de um lado para o outro para direcionar o fluxo, né? Mas isso aqui é essa válvula que nos proporciona fazer acionamento de lugares simultâneos. Eu sempre falo que essa válvula se assemelha em termos de utilização, né, aos nossos interruptores paralelos que a gente tem em casa, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no ambiente, acendo a lâmpada no interruptor, vou sair por outra porta e quero apagar lá na outra porta. Então, eu teria que ter, para acionar a mesma lâmpada, dois caminhos alternativos. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver que acionar um mesmo atuador, um mesmo cilindro de dois pontos distintos, eu vou precisar de uma válvula como essa daqui. A gente vai ver isso na hora que estiver construindo os nossos circuitos, tá bom? Bom, aí a gente tem também a válvula E, né? Isso aqui vocês vão ver também em controle de automação, tanto a válvula O quanto a válvula E. Lá em controle de automação vocês vão ver a lógica E, lógica OU, né? Nas portas E ou porta OU, que vocês podem estar vendo, por exemplo, num controlador lógico programável. A lógica aqui é exatamente a mesma. Ou significa o quê? Que eu tenho sinais de um lado ou de outro e eu tenho sinal de saída. Já o elemento E, eu só tenho sinal de saída, eu só vou permitir que o ar siga adiante, no nosso caso o sinal é o ar comprimido, se eu tiver dois sinais de entrada. Então é mais fácil da gente entender isso verificando as imagens aqui. Olha lá, eu tenho aqui ó, uma entrada 1, outra entrada 1 e a saída 2. Eu só vou ter, se chegar ar comprimido por esse lado apenas, empurrar esse êmbolo para lá, ele não vai conseguir passar adiante. Ou o contrário, se chegar daqui da direita, apenas da direita, ele também não vai passar adiante, essa válvula acaba bloqueando, né? Então, como é que a gente vê isso aqui, ó? Se chegar ar aqui por um lado, empurra esse êmbolo para lá e bloqueou, ele não vai adiante. A mesma coisa do lado de cá. Se chegar ar dos dois lados, o que acontece? Imagine que a gente teria aqui ó, um orifício concêntrico, né? E quando os dois fossem empurrados, esses dois orifícios, né, de um lado e do outro, eles se alinham e permitem que ocorra a passagem de ar para o ponto 2. Então, é dessa forma que a gente faz a lógica E aqui, através de um elemento pneumático. Bem rudimentar, né? Mas é desse jeitão que funciona. Então, aqui, ó, veja a foto do nosso elemento, a gente tem também lá no Instituto. Vou voltar aqui na válvula O só para que vocês vejam, olha como é parecido. Então, por isso a importância, né, de sempre estar cravado na nossa válvula qual é a lógica dela, ou qual é o símbolo que representa essa válvula, o funcionamento dela. Se eu tirasse aqui a etiqueta que mostra que essa daqui é uma válvula O e que a outra é uma válvula E, só olhando por fora é exatamente igual. Notem que a válvula é muito parecida, então eu preciso, olha lá, a simbologia da válvula E está desenhada aqui, para mim poder saber, né, que essa válvula é uma E e que a outra é O e vice-versa, tá? Por isso a importância da gente também aprender e saber muito bem o que significam cada simbologias dessa, tá? Bom, aí a gente também tem as válvulas de fluxo, né? Que é outra categoria que a gente está vendo aqui. Válvulas de fluxo, né? A gente pode ter, essas válvulas são reguladoras, né, da vazão do fluxo.
E ao regular a vazão, a gente vai, na prática, ter o quê? Uma regulagem de velocidades do atuador, né? Então, permitir que ele vá mais lentamente ou não. Né? Então, a gente tem a válvula de escape rápido, promove que eu consiga acelerar um pouco o nosso fluxo, o nosso atuador. A válvula reguladora de fluxo, por outro lado, tem por objetivo diminuir a velocidade. Então, imagine que eu vou fazer uma atividade, que eu vou usar um pistão para elevar uma carga, né? Só que esse pistão vem muito rápido e bate na minha carga e acaba amassando essa carga que vai ser destinada para alguém e eu perco valor na carga por causa disso. Então, nesses casos, eu preciso que aconteça um avanço suave, né? Então, eu preciso diminuir a velocidade do meu pistão, por exemplo, em um dos sentidos ou nos dois sentidos, tanto faz. Então, eu posso usar uma válvula reguladora de fluxo. Nós temos duas válvulas desse tipo, né? As válvulas de comando bidirecional, né, a válvula reguladora bidirecional, como o próprio nome sugere, o que significa? Que tanto se eu tiver ar passando da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, ela vai regular. Então, notem que a regulagem ela é feita por um estrangulamento, é um parafuso que estrangula a passagem do ar. Então, note, se eu apertar mais esse parafuso ou soltar mais, eu vou aumentar ou diminuir aqui, ó, a passagem do ar, né? Eu vou tornar a minha tubulação, né, nesse trecho aí mais apertado ou menos apertado. Então, como consequência, né, eu tenho uma variação do fluxo. Se a gente vê num exemplo prático, né, pensando nas mangueiras, quando a gente está lavando o quintal lá, estou com a mangueira e aí eu vou lá e aperto a ponta da mangueira, né? Muita gente fala assim, eu aperto a ponta da mangueira para aumentar a pressão do meu fluxo. Não é a pressão que a gente está mudando. Quando eu vou lá e aperto a minha mangueira, eu estou diminuindo a área da saída do líquido ali, e ao diminuir a área, eu aumento a velocidade daquele fluxo. Eu causo uma pequena perturbação ali na pressão, né, dentro da nossa mangueira, mas que logo se estabiliza, já que é um fluxo contínuo ali, certo? Mas o que eu de fato estou variando é a velocidade com que a minha água está saindo pelaquela mangueira, tá certo? Então é um exemplo bem clássico que a gente teria. A simbologia aqui, ó, é muito útil para nós. Então aqui eu tenho uma tubulaçãozinha e imaginem que essas duas linhas curvas aqui, ó, representam o quê? Que eu tenho uma garganta ali, ó, e a seta, sempre que aparecer uma setinha nas nossas simbologias, elas representam o quê? Algo que pode ser variado, como é o caso aqui de um parafuso que eu aperto ou solto. Então, eu tenho uma garganta que eu vou estrangular mais ao apertar ou menos ao soltar. Então, essa é a ideia da simbologia, que tem totalmente correlação com o que é a válvula em si que a gente está vendo aí nesse desenho. Essas válvulas que a gente acabou de ver antes, a bidirecional, ela acaba sendo menos utilizada do que a válvula de fluxo unidirecional. Por quê? Porque muitas vezes eu quero que o avanço do meu cilindro seja lento, para não machucar, por exemplo, a matéria-prima que eu vou estar empurrando e tal, né? Mas como eu estou automatizando, a gente sempre quer as coisas acontecendo num fluxo contínuo, automaticamente e rápido. Então, geralmente eu quero um avanço devagar e um retorno rápido, ou vice-versa, né? Então, para esse tipo de caso, eu preciso de uma válvula que regule a velocidade, né? Diminua a velocidade num sentido, mas no outro permita que ocorra esse fluxo de modo livre, né? Então, neste caso, a gente tem a reguladora de fluxo unidirecional, então ela regula somente em uma direção. Essa válvula, na verdade, ela é uma válvula de retenção num sentido, né, e uma válvula reguladora de fluxo no outro. A gente vai ver aqui através do desenho, fica mais fácil de compreender. Olha aí, nós temos essa válvula lá no nosso instituto também. Então aqui é a simbologia. Toda vez que a gente vê uma linha traço e ponto como essa daqui, ó, em volta de algumas linhas, significa que isso aqui tudo é um componente apenas, né? O que eu quero dizer com isso? Olhem que no caminho, nesse ramal aqui embaixo, a gente tem uma válvula de retenção, certo? Ou seja, uma válvula que permite passagem no sentido, mas não permite do outro. E aqui, ó, se a gente pegar só essa linha de cima, a gente tem outra válvula, que seria a válvula reguladora de fluxo bidirecional. Mas como
esses desenhos estão todos dentro dessa linha traço em ponto, no final das contas isso aqui é uma única válvula combinada, né? Então note, se eu tiver um fluxo aqui, vamos lá, desenhando, né, novamente. Se eu tiver um fluxo da direita, da esquerda para a direita, apontando para a direita, né? Como eu estou desenhando aqui em azul. O meu ar chega aqui, ó. Quando ele chega nessa bifurcação, ele poderia ir para cá ou para cá, concorda? Ou ele vai para diante ou ele vem aqui para baixo. Ele pode se subdividir. Costumo falar para os alunos o seguinte: o ar comprimido é um bicho preguiçoso. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil para escapar. Aí ele não vai se submeter a uma restrição, a uma garganta estrangulada, a não ser que ele seja forçado a isso. Ele sempre vai procurar o caminho largo, molezinha, facilidade. E a gente força ele a passar por um lugar estreito, se for o caso. Então, nesse sentido, o ar vem aqui, ó, chegou aqui, ele encontra a passagem aqui bloqueada, né? Ele tenta passar pelo lado de cá, ó, aqui por cima ou por aqui, e está bloqueado. Não tem como ir adiante. Então, neste caso, já que não tem escape, não tem por onde sair, né? Literalmente vale esse ditado, né? Não tem escape. Ele se submete a passar aqui, ó, no estreito, no apertado. E aí eu vou regular para mais ou para menos de acordo com a velocidade que eu queira, tá certo? Então é uma regulagem totalmente mecânica, né? Bem arcaico. Agora, se eu tiver uma situação onde eu tenho ar comprimido chegando aqui da direita para a esquerda, conforme eu estou mostrando para vocês, o ar vai chegar aqui e novamente ele vai poder ou seguir para cá, né? E se submeter à nossa restrição, ou descer aqui, ó, e procurar um caminho alternativo, né? Como ele sempre vai fazer, procurar o caminho mais fácil. Quando ele chega aqui, ó, esse chapéuzinho da forma como está aí, ó, indica que ele pode passar por aqui, ó, tá certo? E aqui por baixo também. Então, neste caso, o ar não vai se submeter à restrição aqui. Ele vai pelo caminho mais alternativo. Então, na prática, o que está acontecendo? Eu tenho regulagem no sentido da esquerda para a direita, mas não tenho regulagem de fluxo da direita para a esquerda. Então, isso caracteriza o que a gente chama de válvula reguladora de fluxo unidirecional, ou seja, fluxo sendo regulado em apenas um dos sentidos. A gente pode ver exatamente a mesma coisa que eu descrevi aí, ó, aqui, né? Então, por exemplo, da esquerda para a direita, veja lá, o ar chega aqui, ele tenta empurrar o êmbolo aqui, ó, para ir, essa parte preta representa o que seria a nossa bolinha ali, ó, da simbologia. Ele tenta vir para cá, mas não tem jeito. Ela tem uma sede aqui, ó, que não permite, né, o avanço. Então ele se restringe todo aqui e passa no estreitinho aqui, ó, que o parafusinho vai estar próximo ao parafuso, que vai estar mais restrito ou menos de acordo com o que a gente apertou. No outro sentido, olha lá, o ar vem aqui, ele faz uma pressão aqui por baixo, ó, e esse êmbolo levanta, como a gente está vendo aqui, ó, essa partinha preta. E aí, em vez de se submeter a um lugar estreito, apertado, ele vem e escapa por aqui e vai embora livremente, certo? Esse é o princípio de funcionamento dessa válvula, tá bom? Essa válvula aí, que é uma válvula híbrida, né, uma junção de outras duas e forma a válvula unidirecional, ela pode ser utilizada de duas formas quando a gente vai construir um circuito. A gente pode controlar essa velocidade do ar pela entrada do ar no pistão ou pela saída do ar. Vamos ver isso em termos aqui dos desenhos que fica um pouco mais prático. Veja bem, aqui a gente tem um pistãozinho pneumático, né? Eu tenho então, quando entra ar aqui, ó, vamos desenhar para ficar mais claro. Se entrar ar aqui, ó, esqueça por enquanto a válvula. Quando entra ar por aqui, né, nessa conexãozinha aqui, ó, ele vai fazer pressão aqui, ó, no êmbolo, essa parte preta aí do nosso pistão, né? E vai empurrar ele para frente. Então eu vou ter o pistão avançando, tá certo? Muito bem. E por outro lado, né, se vier ar em um determinado momento aí, deixa eu só apagar isso aqui. Se vier ar em um determinado momento no sentido contrário,
Por exemplo, a hora que chegar ar aqui, ó, nessa câmara, e for empurrar e entrar em contato aqui, ó, com essa face do nosso êmbolo, né? O que vai acontecer? Ele vai empurrar promovendo um retorno, tá certo? Então eu poderia controlar, agora voltando a falar do controle do ar, né, do fluxo do ar. Eu poderia controlar tanto pela entrada quanto saída. E aí vale lembrar o seguinte: se eu estou falando de avanço do meu pistão, onde é a entrada do ar? A entrada do ar é aqui e a saída é aqui, como está indicando as setas, não que eu desenhei, as setas pretas aí, né? Então, no avanço do meu pistão, a entrada de ar é aqui e a saída é aqui. Se eu estivesse falando de um retorno, quisesse controlar a velocidade de retorno, aí inverte, né? Eu teria entrada de ar aqui, por aqui, e saída de ar aqui, certo? Posto isso, vamos agora pensar na regulagem em si. Se eu pegar e controlar a velocidade de avanço, estou pensando só no exemplo do avanço do nosso cilindro. Se eu for controlar essa velocidade pela entrada de ar, eu coloco a minha válvula aqui, né, a válvula unidirecional aqui. O nosso fluxo vai subir ali, ó, como eu vou desenhar para vocês, né? Ele vai chegar aqui, ó, como eu fiz na tela anterior, ele vai ter dois caminhos para prosseguir. Ou vir para a direita aqui, ele vai vir aqui e dar com a cara na porta, né? Tá fechado. Não tem escape, vai adiante aqui para nossa restrição, onde eu estou regulando o fluxo. E aí vamos supor que eu apertei bastante esse parafuso, está entrando um pouquinho de ar aqui só. O que vai acontecer, pessoal? Esse êmbolo aqui, ó, tem um peso. Ele vai enfrentar um atrito aqui contra as paredes do pistão para ser empurrado. Então, pelo próprio peso do êmbolo e por esse atrito, uma força de reação ao ar comprimido que está entrando aqui vai existir, concorda? Se eu entro com um pouquinho ar aqui por vez, esse ar, ao entrar aqui, ele expande, diminui a sua pressão, mas ele é capaz ainda de empurrar um pouquinho o nosso cilindro. Ele empurra um pouquinho, ao empurrar a câmara aqui aumenta, a pressão cai e aí ele não consegue empurrar. Precisa subir mais um pouco de ar para aumentar a pressão e empurrar mais um pouquinho. Então, na prática, o que está acontecendo, né, quando a gente faz esse tipo de regulagem? O meu cilindro avança um pouquinho, para, avança um pouquinho, para, avança um pouquinho, para, avança um pouquinho, para. Vai acontecer isso seguidas vezes, né, até o ar ter a capacidade de empurrar ele até o final lá, né, encostar no final do curso. Então, isso não é um movimento que nos é interessante, né, porque o movimento vai ser regular. Eu quero que o meu pistão avance, né, com toda a força disponível aqui, ó, em função da pressão pneumática, toda a força na ponta do seu eixo lá, do êmbolo, né, e seja capaz de promover o seu movimento regularmente. Quando eu faço a regulagem dessa forma, não é a maneira mais adequada, né? Eu posso ter problemas, né, e ter esse movimento em soquinho. Bom, então, a melhor maneira de regular o fluxo de ar é pela saída. Então, note, novamente eu estou falando de avanço do nosso cilindro, mas eu estou me preocupando agora, eu estou utilizando a nossa válvula aqui, ó, na saída. Então, note, está entrando o ar aqui, fazendo força, né, lá, fazendo pressão ali, né, contra o êmbolo. Eu tenho aqui, ó, o ar com toda a sua pressão, né, com a pressão que vem da linha, fazendo força contra o êmbolo e empurrando ele. E aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu ar aqui, ó, que vai chegar aqui, como de costume, vai tentar vir pelo caminho fácil, vai dar com a cara na porta, vai ser obrigado a se submeter à restrição. Então, ele chega cheio de força, com vontade de sair aqui e tal, mas ele vai sair, vai se espremer todo e vai sair aos poucos, né, em fila indiana, entre aspas aí. Então, nós estaremos regulando da mesma forma, mas na ponta do meu pistão eu tenho toda a força disponível e esse movimento vai acontecendo de forma regular. Ele não vai perdendo força ao longo do caminho e fazendo soquinhos. Ele vai movimentar com toda a força disponível, ainda que da mesma forma, né, de modo lentamente, por conta dessa restrição. Então, essa é a maneira correta, né, que nós devemos utilizar. Essa é a maneira correta que um agente deve utilizar
o nosso regulador de fluxo unidirecional, certo? Né? Vamos falar de um outro grupo que é as válvulas de pressão, né? Então, como o próprio nome sugere, tem por função influenciar ou ainda serem influenciadas pela intensidade da pressão de um sistema. Então nós temos uma das mais comuns aí, né, a limitadora de pressão, também é conhecida como válvula de alívio, ou ainda válvula de segurança, né? Essas válvulas quase sempre estão presentes aí nas nossas linhas pneumáticas, né? Então, basicamente, essa válvula, ela tem um jeitão de trabalhar aí que ela faz, entre aspas, uma leitura da pressão, né? Uma regulagem da pressão. Então, veja, ela limita, por exemplo, a pressão de um reservatório, de um compressor, né? Numa linha. De que forma que ela faz, né? A gente faz uma regulagem através desse parafusinho. Lembra, de novo, ó, uma molinha com uma seta indica que é a tensão dessa mola aqui ela é regulável, como se fosse um parafuso aqui, né? Então veja, aqui ela faz essa válvula basicamente ela faz uma leitura da entrada de pressão aqui, ó. E aí dependendo se eu apertar mais ou menos essa mola aqui, ela vai permitir a passagem ou não, quando vencer a força dessa mola aí. Então se a pressão aqui, ó, estiver maior do que a pressão da mola, o que acontece? Escapa. Então, esse mecanismo, né, basicamente é uma forma de proteção de uma linha ou de um reservatório. Então, por exemplo, imagine lá que eu estou mandando pressão para dentro de um reservatório, chega uma hora que, por conta do projeto, eu tenho uma limitação de pressão de, sei lá, de 10 bar, né, 15 bar, enfim. Quando eu venho aqui e regulo através dessa molinha uma força equivalente a esses 10, 15 bar, quando a pressão for maior do que essa regulagem, o que acontece? Ela permite uma liberação desse ar para a atmosfera, né? Regulando assim a pressão e não permitindo que ela vá a níveis além daquele que a gente deseja. Uma outra válvula, né, que é uma válvula combinada também, é a chamada válvula de sequência. Olha que legal. Nós temos inclusive essa válvula lá no Instituto. Né? Então essa válvula, ela associa uma válvula 3 vias, olha aí, acionada aqui por ar comprimido, né? Retorno por mola e no caso aqui normalmente fechada. O que acontece? Essa válvula, lembre-se, se tem linha, traço e ponto, significa que tudo está aqui dentro compõe um único componente, né? Essa válvula, no momento, a via de entrada de pressão aqui, 1, ó, está bloqueada, né? E a 2 lá de utilização só vai passar de 1 para 2 ar quando houver uma comutação aqui, ó, da posição da direita para a posição da esquerda, certo? Como que isso acontece? Vamos lá. Isso vai acontecer da seguinte forma, né? Eu tenho esse piloto aqui, ó, 12, essa via de pilotagem 12, que eu vou colocar em um determinado ponto do meu circuito, né, para fazer uma leitura, entre aspas, da minha pressão. Então, vai chegar uma pressão aqui, ó, que vai fazer com que esse êmbolo aqui, ó, seja alinhado ou não, né, com a passagem, como se fossem alinhar os furos aqui, ó, concêntricos internos. Então imagine que eu tenho duas linhas assim, né? E para fazer a continuidade de um lado para o outro, eu tenho que alinhar essa tubulaçãozinha para que permita a passagem de ar. É mais ou menos essa a ideia do funcionamento. Então, quando a gente vem aqui e tem a entrada desse ar, se a pressão aqui, ó, for menor do que a pressão que está setada na mola aqui, regulável, o que acontece? Esse êmbolo aqui, ó, interno, essa setinha, ela não alinha e não acontece, então, uma pilotagem aqui, ó, de tal forma a mudar a minha posição para que essa posição da esquerda valha e aí eu tenha passagem de 1 para 2 de ar comprimido. Já se a minha pressão da linha, que eu estou analisando pela pilotagem 12 aqui, for maior do que a pressão da mola, esse alinhamento ocorre, a posição da esquerda passa a valer e eu tenho passagem de ar aqui. Então essa válvula aqui, por exemplo, ela acaba sendo ela faz uma leitura da nossa condição de pressão da rede. Um exemplo clássico de uma válvula que trabalha de modo similar, embora não seja idêntico, né? Imagine vocês num ônibus ou num caminhão cujos freios funcionam pneumaticamente. É bastante comum isso.
Então o que acontece? O cara funciona o seu ônibus de manhã, né? E aí, para que o freio funcione bem, eu tenho que ter no reservatório, no compressor lá, no reservatório do compressor do meu ônibus, eu tenho que ter uma pressão adequada, eu tenho que ter ar comprimido com uma pressão adequada para que os freios funcionem. Então, é muito comum ter um sistema de segurança nesses ônibus que funciona da seguinte forma: se a pressão estiver abaixo do nível adequado para que os freios funcionem bem, existe o chamado maneco, entre aspas, né, que é um freio de mão, um freio de segurança do ônibus lá, que mantém as rodas travadas até que a pressão atinja um nível adequado. Então é muito comum, o cara chegou no dia anterior à noite, deixou o ônibus estacionado e por conta de vazamentos de ar comprimido, no outro dia de manhã, quando o cara funciona o ônibus, não tem ar reservado no reservatório, ele vazou ao longo da noite, né? Então, se ele fosse sair com o ônibus daquele jeito e a hora que ele pisasse no pedal do freio, não teria pressão suficiente para fazer os atuadores lá do freio atuarem sobre as rodas, sobre as campanas e pararem o ônibus. Seria um perigo, né? Um problema de segurança. Então lá existe uma válvula muito parecida com uma válvula dessa daqui, que tem esse funcionamento. Enquanto a linha não tiver uma pressão adequada, né, e é setado lá, normalmente é 6 bar, 7 bar, né, uma pressão de segurança. Enquanto essa linha não estiver com pressão adequada, o freio de mão, ou maneco, né, vulgarmente conhecido, não é liberado. E aí nós temos uma segurança sendo feita por essas válvulas. Aqui é ela em corte, né, basicamente, a gente tem aqui o desenho, né, de entrada de pressão sendo travado aqui, né, e a passagem só ocorre, né, quando a gente consegue, quando a pressão de X aqui, ó, que é a 12 ali, né, o correspondente da via 12, vence essa mola aqui, ó, empurra essa bolinha aqui atrás e permite a passagem de ar adiante. É basicamente o mesmo mecanismo que eu acabei de explicar. Aí nós temos também as válvulas reguladoras de pressão, que também é uma outra válvula, válvula de pressão, né? E a função é manter constante a pressão de trabalho, né? Independente da rede primária. Então, o que a gente entende por rede primária? A linha onde a gente vai estar pegando tomadas de ar para fazer os nossos circuitos, né? Nas nossas estações de trabalho. Então, essa pressão primária ela é sempre uma pressão de distribuição, ela deve ser maior do que as pressões de trabalho. Então, por exemplo, vamos distribuir a 10 bar e a pressão da máquina de ser utilizada é 6 bar. Então, para que eu tenha uma redução dessa pressão para o nível adequado para o trabalho, eu tenho que ter um regulador de pressão na entrada, que é simbolizado da seguinte forma aqui, ó, esse retângulo, né, com esse êmbolo aqui, e basicamente ele fica atuando de modo a permitir a saída de ar que estiver quando passar do nível de pressão, né? Então, como é que funciona isso daí? Essa válvula, ela funciona mais ou menos como isso aqui, ó. Eu tenho uma entrada de pressão e eu tenho uma membrana aqui, ó, que conforme eu aperto ou solto esse parafuso aqui, ó, eu permito a subida ou descida dessa membrana. E aí, proporcionalmente a essa área que a membrana vai estar maior ou menor conforme sobe e desce aqui, eu tenho uma pressão correspondente que acaba sendo permitido sair ou não, né? Vai ter um escape aqui, ó. A gente vai ver na próxima ilustração, ó, que ela fica atuando de tal forma, né, que quando a pressão ultrapassa um nível, né, desejado, e tem uns escapes aqui. Então ela fica regulando, né, como o próprio nome diz, ela fica regulando a nossa pressão da linha, né, ou a pressão que vai para o trabalho, depois dela, na verdade, né. Então essa regulagem acontece por um constante abrir e fechar dessa válvula, na verdade dessa membrana aqui. Ela fica abrindo e fechando de forma a permitir que a pressão fique estável num determinado patamar que a gente estabeleça a partir desse parafusinho aqui. Aí nós temos também as válvulas de fechamento, né? Válvulas de fechamento se assemelham muito com os nossos registros de entrada de água em casa. Então imagine vocês que você precisa trocar uma torneira na sua casa, ou mexer lá no chuveiro e tal, e aí se você simplesmente retirar, vai começar a vazar água, né, na torneira, por exemplo. Então, você tem que ter uma válvula de fechamento, de trancamento lá para você isolar uma parte do sistema e poder fazer as manutenções, as trocas necessárias. Para ar comprimido é a mesma coisa, né, para a válvula pneumática.
A válvula de fechamento é para separar uma parte da instalação ou um circuito inteiro da linha de abastecimento, né? Então, bem simples, né? A simbologia é tranquilinha aqui também, né? E essas válvulas elas podem ser de gaveta, podem ser globo, enfim. O modelo pouco importa, a função é a mesma, né? E por fim, ó, vamos falar de uma válvula combinada que se chama válvula temporizadora ou temporizador pneumático. Notem, aqui a gente tem a simbologia, novamente parecido com uma válvula de sequência. Nós temos uma válvula 3 duas vias, duas posições, né? Que é pilotada aqui pneumaticamente, ó, por aqui, certo? Então, a posição normal dela é essa daqui, por isso que ela se chama normalmente fechada. Por que que é NF? Porque a princípio aqui, ó, a via 1 está trancada. Então, imagine que eu coloco em um determinado momento eu faço com que chegue ar comprimido aqui na via 12 aqui, ó. E aí o que a gente tem aqui? Olha lá, uma reguladora unidirecional, né, que a gente já viu aí para trás, associada a um reservatório. Então, como é que vai funcionar aí? Nós vamos ter a entrada de ar aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele pode se submeter à restrição ou ainda vir para o caminho alternativo. Como aqui a gente tem esse chapéuzinho indicando que está fechada a porta, né, com essa bolinha aí, ele vai se submeter a essa restrição. Essa restrição é regulável, a setinha aqui indica que ela é regulável, então eu posso aumentar ou diminuir. Se eu restringir bastante, o que vai acontecer? Vai passar ar para cá, ó, e a pressão vai ser bem menor, conforme ele expande nessa tubulação, ele não vai ter força para vencer a mola. E não vai ter força também porque ele vai se deslocar para cá, ó, e vai começar a encher o nosso balãozinho, o nosso reservatório aqui. Quando encher esse reservatório, a pressão volta a se estabelecer nessa linha e aí ele tem força, né, para fazer a pilotagem aqui, ó, e promover a mudança de posição, fazendo valer a posição aqui no caso da esquerda, e eu tenho passagem de ar de 1 para 2. Então, se eu apertar mais essa restrição aqui, demora mais para acontecer essa pilotagem. Se eu abrir mais aqui, restringir menos, esse balãozinho enche mais rápido e a comutação acontece também mais rápido. Então note que é uma forma de contar tempo, é uma forma de temporizar o acionamento, ainda que de modo bastante arcaico e pouco preciso, né? Porque basicamente é totalmente mecânico, né? Conforme eu aperto mais ou menos o nosso parafusinho ali, eu vou regular mais ou menos esse tempo. Tá? E para conseguir alguns segundos ideal lá, eu preciso parar 10 segundos exatamente para acontecer o nosso acionamento. Eu vou ter que fazer manipulação lá de teste, né? Vou ter que fazer alguns testes, contar o tempo que deu, abrir mais ou fechar. Quando a gente vai para eletropneumática, que é o mais utilizado na indústria, existem os temporizadores eletrônicos, né? Que você seta exatamente os segundos que você quer que ele pare lá, fique parado, né? E aí existe uma contabilização de tempo muito mais precisa. Mas é uma forma de se fazer, certo? Então, ó, princípio de funcionamento bem simples, né? Então eu vou ter lá aqui a entrada de pressão, né? E a passagem para A. Só vai acontecer, né, essa passagem de P para A uma vez que o meu reservatório esteja todo cheio aqui e ele faça força aqui de tal forma a vencer a molinha aqui e promover a passagem. Então nós temos uma válvula dessa lá também, ó, ela é bem grandona, né? Então aqui o parafuso de regulagem, onde eu aperto mais ou menos a nossa restrição, e aí a gente vai ter, né, no caso aqui, um reservatório sendo cheio, né? Aqui entrada e saída, aqui a via de pilotagem onde vai começar a entrar ar aqui e encher. Uma vez que encher o reservatório, acontece a comutação, como eu mostrei anteriormente. Certo? E aqui o escape, né? Depois, para a gente poder contar tempo de novo, eu tenho que esvaziar esse reservatório, concorda? Se não tiver o esvaziamento, ele vai estar sempre cheio e aí não conta mais tempo. Então, quando estiver voltando aqui, ó, uma vez que já fez a comutação e voltou para a posição inicial, todo o ar aqui tem que ser expelido, né? Tanto o que está voltando da atuação, né? Quanto o que está aqui em cima, né? Tem uma interligação de tal forma a promover o escape do ar que estava no reservatório para a atmosfera. Então ela volta à sua condição inicial e pode contar tempo novamente, tá? Nós temos essa mesma válvula
aquele que nós vimos foi um normalmente fechado, né? Onde a entrada de ar aqui estava bloqueada, a entrada P ou a entrada 1, né? Mas nós temos exatamente a mesma válvula na forma normalmente aberta, né? Que o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Só muda que em vez de depois de um tempo contar, permitir a passagem de sinal, agora é o contrário. O sinal está passando e depois de um tempo ele é cortado. Tá bom? Então, o jeitão de funcionamento aí é muito parecido, né? Que muda um pouquinho a construção interna para que se promova isso aí, se promova esse tipo de atuação. Uma observação importante é que o tempo de retardamento, ou o tempo que se consegue contar com esse tipo de válvula temporizadora, é de 0 até uns 30 segundos, mais ou menos, né? Tanto na normalmente aberta quanto na normalmente fechada. E a restrição, basicamente, tem a ver com o tamanho do reservatório, né? Se a gente precisar contar tempos maiores, a gente teria que fazer um acumulador adicional aqui, tem como associar. Mas cá para nós, quando a gente está falando de automação pneumática, normalmente as coisas são para ser rápidas. Esse retardo aí, às vezes é necessário para resolver algum probleminha e tal, né? E coisa de poucos segundos resolve o problema. Então, normalmente a gente utiliza ela é o suficiente para os nossos problemas, certo? Bom, essas foram as referências que nós estamos usando para construir as nossas aulas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Até mais!